há um casamento que nós não podemos deixar de contemplar. Posto numa metáfora, conta-se que um príncipe, rompendo a sua realeza e invadindo a realeza oposta, foi aprisionado. Levado à presença do rei, o rei lhe condenou à morte. E ele então solicitou ao rei clemência, majestade. O rei disse: mas como eu sou generoso, bondoso, eu vou lhe conferir a possibilidade de sobrevivência. Então o príncipe disse: então qual é a proposta, majestade? O rei disse: tu terás que me responder a uma pergunta. O príncipe disse: qual? Ele disse: o que mais deseja uma mulher? Se você fosse o príncipe, o que você responderia? Vocês mulheres que são princesas, o que mais deseja uma mulher? O príncipe percebeu que era muito arriscado dar uma resposta, até porque ele não tinha uma resposta convincente. Ele disse: majestade, com a misericórdia no seu coração, eu peço que me dê um tempo para pensar nessa resposta. E o rei disse: eu estabelecerei o tempo, porque eu sou misericordioso, bom, generoso. A minha generosidade é infinita. Estabeleceu o tempo. O príncipe saiu pela realeza e perguntava a um, perguntava a outro. Alguns disseram assim: o que mais uma mulher deseja é um cartão de crédito. Possibilidades ilimitadas. Outro disse: não, o que mais deseja é mudar de carro, ou então ganhar um novo apartamento, ou uma casa de campo, no Guarujá, em Santos, na Orla. Ele saiu coletando essas respostas e nenhuma dessas respostas foi plausível. Até que ele foi um filósofo e disse: o que mais deseja uma mulher? O filósofo sorriu e disse: é impossível saber. Ele já tinha perguntado para mulheres e homens, só o filósofo poderia saber. E já está desesperançado, depois de levantar todas as hipóteses. O filósofo disse: mas uma pessoa sabe. É uma pessoa que mora nas cercanias da realeza, é uma bruxa. E ele se apressou, foi ao encontro da bruxa, porque o tempo estava esgotando. Quando ele chegou à portinhola da casa da bruxa, estava meio tombada. Ele bateu, surgiu uma bruxa asquerosa, com seus cabelos desnastrados, com um dente só no meio, e deu um sorriso e disse: o que você quer? Ele disse: a minha vida está em suas mãos. Ela disse: entra. Você entraria se você fosse o príncipe? Entre morrer e entrar, ele já estava morto mesmo. Ele entrou e disse: é que me disseram que só você pode me responder uma pergunta. Ela disse: qual é a pergunta? Ele disse: o que mais deseja uma mulher? Ela deu uma gargalhada dobrada e disse: essa é uma pergunta muito fácil. Então ele disse: então pronto, diga-me qual é a resposta. Ela disse: mas tem uma contraproposta se eu acertar. Ele disse: mas qual, o príncipe? Ela então disse: você casa comigo. Se você fosse o príncipe. Ele ficou pensando que Deus tem caminhos e soluções para os problemas mais difíceis. Se ele acertasse, um raio podia cair na cabeça da bruxa, matar a bruxa. Haveria de ter uma solução, mas ele não ia morrer. Ele disse: também eu caso com você. E ela disse: o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. Ele disse: uau! Deu-se pressa. Ele era paraense. Chegou imediatamente diante do rei. O tempo estava expirando. E o rei disse: o que mais deseja uma mulher? Ele disse: custava a sua vida. Ele disse: o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. O rei disse: uau! Você está livre. Conta-se que o casamento foi em Guarujá, porque a bruxa era paulista. E lá estavam os dois nas núpcias. Antes, no casamento, ela estava com seu vestido Halloween, com as suas unhas de bruxas que dobravam, comia comida com as mãos. E ela estava absolutamente encantada com aquele casamento.
As núpcias deveriam se estabelecer. Ele entra no quarto, senta na cama, ela vai ao toalete, ele põe a mão na cabeça e diz: o que foi que eu fiz na minha vida? E ele está pensando que tipo de escolha ele tinha feito. De repente, sai do toalete uma musa estonteante, com uma túnica alvitente, o cabelo ondulante, dá um sorriso com os olhos, com os dentes absolutamente claros, numa arcada dentária com os dentes incomparavelmente limpos. Ela sorri e diz: uau! Ela olhou para ele e disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: eu me esqueci de dizer que a metade do tempo eu sou bruxa e a metade do tempo eu sou princesa. Ele disse: uau! Ela olhou para ele e disse: agora, o que você quer? Que eu adormeça com você como princesa e acorde como bruxa? Ou você quer que eu deite bruxa e levante como princesa? Se você fosse um príncipe. Ele ficou pensando que há mulheres cujo comportamento social são de princesas, mas na intimidade doméstica são bruxas asquerosas. Só o homem sabe o que faz coração. Mas há também mulheres que na convivência social são bruxas renitentes, que todo mundo fala mal, todo mundo critica, mas em casa são rainhas da harmonia. Ele olhou para ela e disse: você decide. E conta-se que ela deitou uma musa, deitou princesa, e foi uma noite memorável. Foi tão memorável que ele acordou meio-dia. Quando ele acordou, ele olhou para o lado. Qual não foi a surpresa? Ele viu a princesa. Ela se espreguiçou, mexeu os olhinhos e disse: uau, você está princesa? Pelo quê? Ela sorriu, olhou para ele e disse: como você concedeu-me possibilidade de ser soberana sobre a minha própria vida, eu decidi ser princesa o tempo inteiro. Essa é a metáfora do espírito, do eu sagrado com o ego. O ser humano só é feliz quando ele vai na periferia do seu ser, para conquistar-se a si mesmo, fazendo contato com o seu lado luxo, seu lado santo. É necessário que o eu sagrado, o espírito, o Deus que somos na linguagem de Jesus, possa ir para encontrar os núcleos de imaturidade que ainda temos, compostos de ciúme, de ambição, de egoísmo, de vaidade, que são os nossos pontos cegos, que é o nosso lado bruxo, que é o nosso lado escuro, que é a nossa sombra asquerosa que a gente não quer fazer contato, e que nos chama insistentemente para que possamos nos aproximar, a fim de que esse lado possa sofrer uma transmutação e a mudança de comportamento.